Na entrevista de hoje, iremos conversar com o professor Dr. Marlon Caetano Ramos Peçanha, licenciado em Física no ano de 2006 pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e que hoje ocupa o cargo de professor na Universidade Federal de São Carlos. Quais são os desafios de atuar na sua atual profissão? Você tem pontos positivos, pontos negativos, né? E eu acho que uma característica principal é que a pessoa ela é contratada, né, para ser professor, mas ela atua tanto no ensino como também na pesquisa e na extensão universitária. Então há três campos de atuação em que a gente se envolve, né? E isso requer tempo, né? Então uma dificuldade, um desafio talvez gerir mesmo o tempo de dedicação às atividades, né? No caso da atuação na Universidade Federal de São Carlos, em que eu atuo em cursos de licenciatura em Física no período integral, diurno, né, e noturno, tem um desafio adicional, né, que é de conciliar um pouco essa questão de, às vezes, você estar lecionando, atuando, ou em atividade de extensão, enfim, no período da manhã, às vezes está à noite, né? Então tem essa questão da organização, né? O que não é muito diferente de um professor de educação básica, né? Porque o professor de educação básica também tem a atuação, às vezes, espalhada por todo esse período, né? Eu diria que o principal desafio é a questão da organização do tempo, porque a gente se envolve em muitas coisas, né? A carga horária que a gente dedica à pesquisa é grande, a carga horária que a gente dedica à extensão é grande, né? E a carga horária que a gente dedica ao ensino também é grande, né? Então, o tempo é um componente que atua um pouco em desfavor, né? Acho que, de forma geral, é isso, né? Esse é o grande desafio, talvez. Professor, você poderia nos contar como é o caminho de um recém-formado em física até professor de uma universidade pública? Para chegar à universidade pública, ele passa por algumas fases, algumas etapas, né? Você se gradua, né? Você se gradua ou no caso da física, bacharel ou licenciatura, né? E normalmente, para você depois, pensando em ingressar, você vai fazer um mestrado, você vai fazer um doutorado, né? Em questão de tempo, né, você tem um tempo da graduação, aí você tem mais um tempo do mestrado, que normalmente são 2 anos, o tempo do doutorado, mais 4 anos, e para ingressar na universidade pública é mediante o concurso, né? Então, você tem essas etapas, né? É claro que algumas instituições, né, vão ter vagas e ter a possibilidade de você atuar, por exemplo, sem ter feito ainda o doutorado, somente com mestrado, mas isso também vai depender de regiões do país, né, em que local que está, concorrência, tudo mais, né? Mas o trajeto comum, né, para sair da graduação até chegar no ensino superior, passa por essas etapas, que é o mestrado e o doutorado. O que se deve fazer para chegar até essa posição profissional? No ensino superior, normalmente a gente tem dois caminhos, né? Um é o caminho das instituições privadas, particulares, e o outro é o caminho da instituição pública, né? Eu, enquanto docente de uma instituição pública, a gente ingressa nessa carreira normalmente atuando de duas formas, né? Uma forma seria o contrato temporário, né? Em que normalmente em uma universidade, seja ela federal ou estadual, por algum motivo tem uma vaga temporária em que você faz um concurso simplificado e aí acaba ocupando essa vaga, né? Normalmente essas vagas estão associadas a, por exemplo, docentes da universidade que vão se afastar ou por questões de saúde, né? Ou, por exemplo, para fazer um pós-doc, né, em outra cidade, e aí acaba tendo que se afastar, enfim, né? E a outra possibilidade, que é mais interessante, é o cargo efetivo, né? O cargo efetivo também é mediante concurso e também tem que ter uma vaga, né? Essas vagas para a vaga efetiva, né, para o docente efetivo, surgem normalmente ou
por aposentadoria, né, ou por alguma fatalidade, um falecimento, né, alguma coisa assim, ou mesmo por uma expansão da universidade, né? A universidade expande, aumenta o número de cursos, aumenta o número de vagas. E aí abre-se concursos para ocupar essas vagas, que foi o meu caso, né? Surgiu uma vaga na universidade em que eu atuo, eu fiz o concurso e ingressei, né? E hoje como docente efetivo dentro da carreira, né, de professores do ensino superior federal. Para atuar em instituições privadas, né, aí já segue-se normalmente uma dinâmica um pouco diferente, né, que se assemelha talvez um pouco mais às instituições privadas de educação básica, né? Então, normalmente tem alguma vaga em que eles têm um anúncio, né, e aí você pode se voluntariar, né, pode se candidatar, melhor falando, né, à vaga e você acaba atuando, né? Mas eu nunca cheguei instituição privada, somente em instituições públicas de ensino superior, né? Quais sugestões você daria para alguém que quer entrar nessa carreira? É sempre um pouco difícil dar sugestões, porque elas muitas vezes se remetem a uma história pessoal, né? Que de repente foram aqueles caminhos, aquelas escolhas que eu fiz e que fazia sentido para mim lá em um determinado momento, né, da minha vida, né? Então, muitas dessas sugestões, de forma geral, né, o que a gente pode normalmente sugere, né, é que se você tem como alvo, né, atuar no ensino superior, numa instituição pública, né, é que você invista na formação mesmo, né, fazer o mestrado, fazer o doutorado, né, manter um vínculo próximo com a pesquisa. No caso específico, se você vai atuar formando professores, que é o meu caso, né, que atua em cursos de licenciatura em física, também seria importante que você tivesse essa experiência, né, de atuação como professor também, de física em uma educação básica. Então, também essa é uma sugestão que eu daria, né? Faz o mestrado, faz o doutorado, mas em paralelo também esteja atuando, né, em instituições de educação básica, né? No meu caso, eu atuei por um período curto, né, mas que coincidiu, né, além de ter atuado também em outros, em cursos pré-vestibulares, enfim. Esses são elementos que fazem diferença para o professor de ensino superior que vai atuar formando professores, né? Então, acho que é isso que eu poderia sugerir. Você demorou para conseguir o primeiro emprego depois de formado? E foi atuando na área de física ou demorou até conseguir atuar na área? Enquanto professor, né, começou ainda na graduação, né, porque não enquanto emprego, mas enquanto voluntário, né, porque enquanto eu fazia minha graduação, eu atuei em cursos pré-vestibulares sociais, né, então havia um curso pré-vestibular social, né, na universidade onde eu fiz a graduação, né, na Estadual do Norte Fluminense. E aí eu fiquei 3 anos atuando em um curso pré-vestibular, né? E lá, de certa forma, atuar, né, em um curso pré-vestibular ajuda em alguns aspectos, e entre eles nos próprios contatos que você vai fazendo com outros professores, né? Então foi meio que direto, né? Atuar já em outras instituições, né? Já foi meio que no automático, né? Então eu saio de um curso pré-vestibular, que coincide, eu paro de atuar no curso quando eu fecho a graduação, quando eu finalizo a graduação, e a partir daí, já tendo alguns contatos, conhecendo algumas escolas, né? Aí já dá para entrar, né? Já dá para começar. É claro que isso também é característico de cada cidade, né? Se você, enquanto professor de física, você tem cidades que você tem uma quantidade maior de pessoas formadas e tem cidades que não, né? Pegando como exemplo a minha cidade natal, né, que é a cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, era uma cidade que a quantidade de professores de física não supria o número de vagas que tinha, né? Já, por exemplo, a cidade em que eu atuo hoje,
né, no ensino superior, a cidade de São Carlos, é uma cidade que já tem uma quantidade de professores de física um pouco maior. Então, a entrada acaba sendo um pouco mais difícil, às vezes leva um tempo para o professor, de fato, conseguir ingressar, né? Então, depende, às vezes, também dessa questão da própria cidade, para você conseguir já o emprego direto após formado. Tudo que foi citado neste vídeo, como sites e pessoas entrevistadas, estarão referenciados aqui na descrição para a disposição de vocês. E aí, gostou do vídeo? Deixe aqui nos comentários se essas informações foram úteis. Dê um like, inscreva-se, mas claro, só se você quiser.